Shalom para todos. Shalom de Yahushua Hamashia. Que Yahweh continue nos abençoando, nos ajudando. Estou aqui para ler as Sagradas Escrituras, de joelhos dobrados no chão, certo? A face voltada para as Sagradas Escrituras, para fazer leitura das Sagradas Escrituras. É alimento para a minha alma, é alimento para o meu espírito. Sem as Sagradas Escrituras, eu venho a morrer, à falência. A minha alma, o meu espírito, se alimenta da palavra de Yahweh, o meu Elohim, o nosso Elohim. Aquele que criou todas as coisas, o Shamaim, e a terra, os céus e a terra. Aquele que criou você, ele lhe ama. Ele quer que você se alimente da palavra dele para que você tenha vida. Tenha vida. Não é simplesmente ler e conhecer. É ler crendo. Crendo na palavra. Quando você lê acreditando na palavra, você está se alimentando. Quando você lê sem acreditar na palavra, é como você estivesse olhando para um prato de alimentação, vendo tudo de bom e do melhor, mas não come. Conhece toda a alimentação, sabe que tem arroz, feijão, carne ali no prato, tem salada, tem do bom e do melhor ali para você se alimentar, mas você não se alimenta, você só faz olhar, sabe, conhece a alimentação, mas não se alimenta. Assim, a pessoa que tem o conhecimento da palavra e não crer na palavra, não se alimenta da palavra. Tem o conhecimento, mas não crê, fez nada. A alma continua faminta, com fome. Capítulo 26, dando continuidade à leitura, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 1, lendo as Sagradas Escrituras. E houve uma fome na região, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão e de Isaac, foi até Avimeleque, Melé dos Prishitim, rumo a Gera, ou Gera. E Yahweh apareceu a ele e disse: não desça até Mitis Raim, habita na terra sobre a qual eu te falarei. Resida nesta terra e eu estarei contigo, e te abençoarei a ti e a tua zera, e te darei todas estas nações. Zera quer dizer semente, abençoarei a tua semente, a tua zera. E eu cumprirei o juramento que eu jurei a Abraão, teu Abba. E eu farei tua zera se multiplicar como as Corravim dos Chamaim, e será dada a tua zera todas estas nações, e em tua zera serão abençoadas, misturadas todas as nações da terra. Aqui está uma promessa de Yahweh quando ele diz: e eu farei tua zera se multiplicar como as Corravim dos Chamaim, e será dada a tua zera todas estas nações. E em tua zera serão abençoadas, misturadas todas as terras. Será como as Corravim, como as estrelas, que não se pode contar. Assim é o povo de Yahweh. Não se pode contar. Versículo 5, continuando.
Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu jugo, meus mitivot, meus ruquim e minhas torote. E Tisirraque habitou em Gera. Tisirraque em português é Isaac, é chamado Isaac, mas o nome dele verdadeiro é Tisirraque. E Tisirraque habitou em Gera, e os homens daquele lugar perguntaram sobre sua esposa. Então ele disse: ela é minha irmã, porque ele temeu dizer: ela é minha esposa, para que os homens daquele lugar não viessem a lhes matar por Rivica, porque ela era formosa quando olhada. E veio a se passar que, quando ele estava lá muito tempo, Avimelech do Espiritim olhou para fora por uma janela e viu Isaac acariciando a Rivica, sua esposa. É chamada em português de Raquel. O nome verdadeiro dela é Rivica, a sua esposa. Então Avimelech chamou a Isaac e disse: com certeza ela é a tua esposa, logo porque tu dizes: ela é minha irmã. Isaac disse-lhe: eu disse isso porque se dissesse o contrário, eu morreria por causa dela. Então Avimelech disse: o que é isto que fizeste a nós? Uma pessoa de nossa nação poderia ter tomado sem conhecimento a tua esposa, e tu teria trazido culpa sobre nós. E Avimelech intimidou todo o seu povo, dizendo: aquele que tocar neste homem ou em sua esposa, seguramente será colocado à morte. Então Isaac semeou naquela terra e recebeu naquele mesmo ano retorno 100 vezes mais, e Arro o abençoou. E o homem cresceu amplamente e foi adiante, e cresceu até que ele tornou-se muito grande. Porque ele teve posse de ovelha, posse de rebanho e uma grande provisão de avadim, e os Prishitim o invejaram, para todos os poços que os avadim de seu Aba tinha cavado nos dias de Abraão, o seu Aba. Os Prishitim tinham entulhado e os enchido de terra. E Avimelech disse a Isaac: vai embora, pois tu és muito mais poderoso do que nós. Isaac partiu de lá e acampou sua tenda no vale de Gera, e habitando ali. Isaac cavou novamente os poços de Maim, que eles tinham cavado nos dias de Abraão, o seu Aba, porque os Prishitim, quer dizer, os fariseus, os filisteus, os tinha fechado depois da morte de Abraão, e ele os chamou pelo nome deles, os nomes que o seu Aba os tinha chamado. E os avadim de Isaac cavaram no vale e acharam lá um poço de Maim corrente. E os apacentadores de Gera disputavam com os apacentadores de Isaac, dizendo: a Maim é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque eles tinham competido com ele. E ele cavara outro poço e também disputaram em torno. Em torno dele, né? E ele chamou o nome dele de Chitina, ou Citina,
Sitina. E ele mudou-se dali e cavou outro poço para que aquele não disputasse com eles. Então ele chamou o nome deste de Rehobote. Pois ele disse, porque agora Iarro nos abriu espaço e nós seremos frutífero na terra. E ele subiu dali rumo a Beer-sheva, e Iarro apareceu-lhes na mesma noite e disse, eu sou o Elohim de Abraão, teu Abba. Não temas, porque eu sou contigo. Te abençoarei e multiplicarei tua zera por causa de meu Ever Abraão. E ele construiu um altar ali e invocou o nome de Iarro e armou sua tenda ali. E os avadim de Itisraque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele de Geira e Arruzate, um dos seus ravarim, e fichou o capitão mor do seu exército. E Isaac disse-lhe, por que tu vens a mim, vendo que tu me odeias, e me mandaste embora para longe de ti? E eles disseram, nós viemos certamente que Iarro está contigo. E ele lhe disse, nós vimos certamente que Iarro está contigo. E nós dissemos, permita que haja agora um juramento entre nós e ti, e nos deixe fazermos uma brite contigo, que tu não farás qualquer dano a nós, assim como não te tocaremos, e como nós te fizemos nada mais que Tove, e te mandei embora em Shalom. Tu és agora o bendito de Iarro. E ele trouxe um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram de manhã cedo e juraram um ao outro, e Tisraque os despediu, e eles partiram dele em Shalom. E se passou que no mesmo dia, os avadim de Tisraque vieram e lhes falaram sobre o poço que eles tinham cavado, e disse-lhes, nós achamos mãe. E ele o chamou o Shevar, de maneira que o nome da cidade é Beer-sheva, até o dia de hoje. E Esavi tinha 40 anos, quando ele tomou a sua esposa, Iarudite, filha de Beeri, o Hitita, e Bashemate, a filha de Elon, o Hitita, que causara a aflição de morte de Itisraque e a Revica. E sucedeu quando Itisraque estava velho, e os seus olhos estavam escuros, e ele não podia enxergar, ele chamou a Esavi, o seu filho primogênito, e disse-lhe, meu filho. E ele lhe respondeu, Rinaine, eis-me aqui, Rinaine. E ele disse, agora eu estou velho, eu não sei o dia de minha morte. Agora, por favor, leve tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai para o campo, e me ache alguma caixa de carne de veado, e me faça uma carne gostosa como eu aprecio, e traz isto para que eu possa comer, e que meu ser possa abençoar antes que eu morra. E Rivicar, quer dizer Raquel, né? Ouviu quando Itisraque falou a Esaú,
seu filho, e Esaú foi até ao campo para trazer uma caixa de um veado para ele. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: Eu escutei teu aba falar para Esaú, teu irmão, dizendo: Traga-me a caixa de carne de veado e me faça uma carne gostosa que eu possa comer, e te abençoarei diante de Iarro antes de minha morte. Já estou no versículo 8 do capítulo 27 de Gênesis, que é Bereshit. Vá agora até ao rebanho e consiga-me de lá 2 crias de cabra, e eu farei com eles uma carne saborosa para teu aba, como ele apreciava, e tu trarás isso o teu aba para ele comer, e ele poderá te abençoar antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem liso. Meu aba perceberá isso de mim, e eu parecerei a ele como um enganador. E eu trarei uma maldição em mim, e não uma berecar. Na realidade, ele tinha vendido já o seu direito de primogênito. E não tinha direito de receber a bênção porque ele desprezou. Além dele vender, ele disse: o que é que vai me adiantar o meu direito de primogenitura? Então o direito não era mais dele, era de Jacó. Jacó ali estava lutando pelo seu direito que ele tinha adquirido por um preço, né? Ele pagou por aquilo. E sua mãe disse-lhe, sobre mim seja tua maldição, meu filho. Portanto, obedece minha voz e vá os adquirir para mim. E ele foi e os pegou, os trouxe a sua mãe, e a mãe dele fez a carne saborosa, conforme o seu aba tinha amor por aquilo, né? E Rebeca pegou a roupa agradável de seu filho primogênito, Esaú, o qual se arrava com ela na abaite, e a colocou em Jacó, o seu filho mais moço. E ela colocou os peles das crias de cabras nas mãos dele e nas partes lisas do pescoço dele, e ela deu a carne saborosa e o lerei, quer dizer, o pão que ela tinha preparado nas mãos do seu filho Jacó. E ele veio até seu aba e disse: meu aba. E ele disse: Rinaínim, quem és tu, meu filho? E Jacó disse o seu aba: eu sou Esaú, teu barró, e eu fiz de acordo como tu me contaste. Bem, vacaxá, levanta-se e senta-se e coma de minha carne de veado, para que você me abençoe. E Tisarraque disse a seu filho: como foi isso que tu achaste tão depressa, meu filho? E ele respondeu: porque Iarro, teu Elohim, trouxe para mim. E Tisarraque disse a Jacó: Beva Caxá, chega perto para que eu possa sentir-te, meu filho, se realmente és meu filho Esaú ou não. E Jacó foi para perto de Tisarraque, seu aba, e ele o sentiu, dizendo: a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú.
E ele não os discerniu, porque as mãos dele estavam cabeludas, como as mãos de seus irmãos Esaú. Assim ele o abençoou. E ele disse: És tu realmente meu filho Esaú? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Traga para perto de mim, e eu coma da carne de veado do meu filho, e que meu ser possa o abençoar. E ele o trouxe para perto dele e comeu, e ele trouxe vinho até ele, e ele bebeu também. E o seu Abba e Tisraque lhes disse: Venha mais próximo agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e beijou, e ele cheirou o cheiro da sua veste, e o abençoou e disse: O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que Yahweh abençoou. Portanto, Elohim te dê do orvalho do Ishamaim e da gordura da terra, e prosperidade de trigo e de vinho. Permitirás que os povos te sirvam e as nações se dobrem a ti, e serás soberano e sobre teus irmãos, e permitirás os filhos da tua mãe se curvarem perante ti. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar, e bendito seja aquele que te abençoar. E se passou que, assim que Tisraque estava já no término de fazer a bereca sobre Jacó, e quando Jacó há pouco tinha saído da presença de Tisraque, o seu Abba, Esaú, o irmão dele, voltou da sua caça, e ele também tinha feito uma carne saborosa, e trouxe-a ao seu Abba e disse ao seu Abba: Vamos, meu Abba, levante-se e coma da carne de veado teu filho, para teu ser poder me abençoar. E Tisraque, seu Abba, disse-lhe: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu barro Esaú, teu filho primogênito Esaú. E Tisraque tremeu muito excessivamente e disse: Onde está aquele que pegou a carne de veado e trouxe a mim, e eu comi de tudo antes que tu chegasse, e abençoei? Ele será abençoado. Ele perdeu a bênção. Por quê? Ele vendeu o direito de primogênito. Ele vendeu o direito de primogênito pelo prato de alimentação. Se ele dissesse para Jacó naquele momento: Eu morro, mas eu não vendo o meu direito de primogenitura, ainda hoje estaria, mesmo se ele morresse, mas o nome dele ficava na história como um homem que tinha integridade, mas ele não fez isso. Ele desprezou o direito de primogenitura. Por esse motivo, o Eterno Pai permitiu que fosse feito isso. Alguém diz: ele é enganador. Não, não é só assim não. Ele lutou pelo seu direito, por conta que ele tinha comprado o seu direito de primogenitura, comprou. E além disso, o outro desprezou. Ele chegou a dizer: o que me adianta o direito de primogenitura? Aí onde está, com poucas palavras, se destrói todo quanto ele tinha para ganhar. Veja agora a ira dele, né? Ele se irou. E quando Esaú ouviu as palavras de seu Abba, ele
chorou grandemente e amargamente e gritou e disse ao seu Aba: também me abençoa, meu Aba. Mesmo com lágrimas, ele não recebeu o direito de primogênito, mas ele pediu uma bênção. E ele disse: teu irmão veio com sutileza e tomou a tua beraca, tomou a tua bênção. E ele disse: não é ele justamente chamado de Jacove? Pois ele me suplantou nisto por 2 vezes. Ele tomou minha barorá e agora ele levou a minha beraca. E Esave disse: não reservaste para, por acaso, uma bênção também para mim? Mas ele não lembrou quando ele disse: de que me adianta o meu direito de primogênito? O direito de primogênito estava também para receber a bênção no final da história. Ele não olhou para o futuro, ele não olhou para aquele momento. Há muita gente que está olhando só também para mim. Vou dar continuidade o versículo 36, 37, né? No próximo vídeo. Fica na Shalom.